Pois também aqui os familiares de Jesus gostariam que ele fosse de facto um líder, que se afirmasse, que se pusesse à frente do povo, que fosse o grande rei, que implantasse o reino de Deus, o Deus dos judeus e do judaísmo, que fizesse o império judaico à escala planetária de então. Pois, e eles também subiriam em nome, em grandeza, em privilégios. Não é assim que os familiares dos dirigentes políticos, da direita ou da esquerda, e sobretudo quando chegam ao poder, basta chegar ao poder na oposição, no Parlamento, não é assim que depois são escolhidos para ser secretários ou secretárias, independentemente até da idade, é família, pronto. Ou então os filhos e as filhas dos que andaram mais envolvidos nas campanhas, há benesses a distribuir, antes de mais é para essas e para esses. É uma compensação. Também querem que Jesus seja o que as populações queriam que fosse, que o quiseram aclamar rei e ele foge. E então estão aqui a gozar com ele, a serem cínicos. Vai lá para a Judeia, mostra-te, faz lá aquelas coisas espantosas que todo o povo está à espera, que venha um Messias para fazer. Bem podem esperar que nunca mais veio, nunca veio nem nunca virá. Que isso é um mito. É um mito bíblico. E a gente tem de entender o que é que se pretendeu transmitir através desse mito. E não ficar agarrado ao mito, como se o mito fosse uma realidade histórica. Portanto, nem sequer os seus irmãos. E Jesus, que é que responde aos familiares, aos irmãos? Para mim, ainda não chegou o momento oportuno. Mas para vós, quer dizer, eu ainda tenho muito que fazer. Ainda tenho muito trabalho a realizar antes que eles me amarrem, que eles me prendam, que eles mostrem bem o que são, os assassinos que são. E que vós pensais que são os grandes dirigentes, muito religiosos, muito santos, muito de Deus, pois são de um Deus assassino. E por isso são assassinos também. E antes que se revele isso, que será a grande revelação do ser viver de Jesus na sua morte crucificada, é que afinal os dirigentes que tínhamos por de Deus são os assassinos. É porque o seu Deus também o era. Também o é. Como os grandes dirigentes de hoje, do poder político ou financeiro, ou também do poder religioso e eclesiástico. Temos-los por muito de Deus, porque têm poderes que nós não temos, os da base. Mas não são, ou são de um Deus que não é o de Jesus, é um Deus ídolo. Como aqui, em Jerusalém, na Judeia, nos dirigentes dos judeus, do povo judeu. E então para mim ainda não chegou o momento oportuno. Isto é, ainda não está na hora de eu fazer acontecer, tornar possível essa revelação maior, esse desvendar maior. Isso vai ser o coroar da revelação, da desvelação. O mundo não pode, e depois diz, para vós, qualquer momento é bom. Porquê? Porque eles não têm um ser viver que incomode os dirigentes, que incomode os poderes, que incomode os dos privilégios, os fabricadores de vítimas. Não têm um ser viver que incomode. O seu ser viver é igual ao deles e aspiram a ser dirigentes. Têm, de certo modo, inveja dos dirigentes. Gostariam de estar naquele lugar, de ter aqueles privilégios.
em vez de lutarem para destruir tudo que é privilégio, porque tudo que é privilégio nos desumaniza, nos descria como humanos. Também têm o desejo, a aspiração, gostariam de chegar lá. Jesus não. Jesus trabalha para derrubar tudo isso, porque quer que emerja, se erga, se levante, se revele o ser humano na sua plenitude humana, que nunca se revelou na história, a não ser nele próprio, em Jesus. Quando se revelar em todas e todos nós faremos as coisas que Jesus fez, que Jesus historicamente fez e continua a fazer agora mediante a sua ruá, o seu sopro, espírito maiêutico. E então entenderemos o que hoje, tantas vezes, estupidamente, demencialmente, chamamos milagres, que afinal são obras que a gente está chamado a realizar, só que a nossa preguiça científica, a nossa preguiça de investigação, o nosso investigar ainda anda muito desviado para outro tipo de projetos e não anda todo concentrado no desenvolver de dentro para fora os seres humanos, as capacidades para sermos seres humanos na plenitude como Jesus. E os sinais são para dizer-vos: vedes como é um ser humano pleno e integral, assim haveis de ser vós. Trabalhai por isso. Trabalhai para chegardes, para que isso seja possível. Criai as condições externas e também as internas dentro de vós, objetivas e subjetivas. Puxai por vós de dentro para fora, não para crescer no poder ou na riqueza, mas para crescer no humano. Infelizmente, tudo nos puxa também para crescer, sim, mas para crescer em prestígio, para crescer em fama, para crescer em riqueza, cada vez mais acumulada e concentrada, em poder, em privilégio, em grandeza, em vaidade, e não no humano. E depois somos os garotos que somos, porventura grandes, mas corruptos, tão grandes também na riqueza como na corrupção, tão superficiais, tão medíocres, tão banais, porque só andamos aí a passar o tempo, a ver passar os comboios, em vez de fazermos o esforço de dentro para fora, para que o nosso ser humano salte cá para fora na plenitude. Ganhamos nós, beneficiamos nós do ponto de vista humano, de realização pessoal, e beneficia toda a humanidade, todo o planeta, com um ser humano que se desenvolve de dentro para fora. Porque nunca se desenvolve o poder desse ser humano, só se desenvolve o humano. E então Jesus acrescenta: para mim ainda não chegou o momento oportuno, mas para vós qualquer momento é bom, porque precisamente vós sois mais do mesmo. Vós sois como eles, pelo menos nos desejos, nas aspirações. Chegaram deles, já chegaram nos privilégios e nos poderes, em vez de trabalhares para os deitar abaixo, para que ninguém chegue, vá por aí, que é uma via de descriação do humano. E depois acrescenta: o mundo não pode odiar-vos. Está a falar para os seus familiares. O mundo não pode odiar-vos. A mim odeia-me. A mim odeia-me. Jesus tem consciência. A mim odeia-me. E porquê? Porque sou testemunha de que as suas obras são más. As obras dos três poderes, a começar pelo religioso e a acabar no económico financeiro, são más. E eu testemunho que são más. Eu desvelo, tiro o véu, revelo, fica nu, que são más, perversas, e odeiam-me.
em vez de se converterem, odeiam-me. Já vamos perceber.